Bem, amigos, é isso aí. Quarta-feira, 15 de abril de 2020. A gente iniciando aí mais uma Jiu-Jitsu Life. Hoje a gente vai conversar com o presidente da Sport Jiu-Jitsu South American, Kleber Maia. Tá? Ele tem bastante coisa aí para falar com a gente. Vou conectar aqui começar aí e não perder tempo. De antemão agradecendo ao pessoal que está assistindo, tá? Nossas lives aí. Lembrando que elas depois se encontram disponíveis lá no meu canal do YouTube. Aí vocês podem acessar lá que vai estar disponível lá no canal do YouTube lá. Então vamos lá, vamos conectar aqui o Kleber. Ele já está aí na live. Boa tarde, presidente. Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo jóia. Prazerzão. Deixa eu ajeitar primeiro o telefone aqui. A câmera vai ficar meio tremenda aqui. Pronto. Ah, rapaz, cadê? Virei. Como é que desvira isso? Aí, tranquilo. Prazer estar conversando com você, Kleber, tá? Muita gente aqui no Mato Grosso do Sul não conhece o trabalho da SAF. Tá? Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e depois sobre a SAF. A live é toda sua. Vamos lá. Realmente a gente nunca fez nada no Mato Grosso do Sul. Acho que já tive contato com algumas pessoas do Mato Grosso do Sul, mas não chegamos a confirmar algum tipo de atividade aí, porque a gente é muito exigente, cara, em relação a estar afinado com os objetivos da federação, com os objetivos não só da Federação Sul-Americana, como da Federação Internacional. A gente é um grupo de federações em 6 continentes, hoje são quase 50 federações, e a gente tem bem claro qual é a nossa missão, quais são os nossos objetivos e qual é a política de atendimento que a gente faz no mundo todo. Então, assim, se você for lá na África, você vai ver um cenário muito parecido com o que tem aqui. O único local, o único continente que realmente acho que ainda a gente está tendo um pouco de dificuldade para progredir, eu acho que a gente precisa de um material humano um pouco diferente lá, é na Europa. Na Ásia, nós somos a organização que mais promove eventos e atividades. Inclusive, ano passado, a gente foi responsável pela organização da Olimpíada de Policiais e Bombeiros na China, que é o segundo maior evento esportivo do mundo, que só fica após as Olimpíadas. O Jiu-Jitsu foi organizado pela nossa Federação Asiática. E na primeira edição que a gente conseguiu botar o Jiu-Jitsu brasileiro, já foi a arte marcial com mais inscritos entre todos, mais que judô, mais que, enfim, que as outras que lá estavam. Isso, inclusive é o Edson que está à frente lá na Ásia, né? Edson Caguarara. O Edson começou comigo. Eu que dei a faixa azul para ele. Na época a gente era um grupo de faixas, um grupo de amigos que queriam treinar lá no Japão. Eu era faixa azul, a maioria nunca tinha tido contato com jiu-jitsu. A gente se propôs a formar um grupo lá, né, para treinar, e começamos na brincadeira, e depois eu me associei com o Dedé Pederneiras, peguei a faixa roxa, e ele graduou a garotada lá para faixa azul, e daí eles seguiram, né, eu vim embora para cá pro Brasil, eles seguiram, chegaram à faixa preta, né, então tem uma galera muito boa lá. O Edson é o maior organizador de eventos da Ásia, ele realmente o cara é incrível, e está passando um sufoco, nessa crise, porque ele tem uma estrutura, uma equipe que trabalha muito bem, e ele faz eventos pelo menos uma vez por semana. Japão, Coreia, China, Tailândia, cara, vários países. E aí está passando por um momento realmente difícil. Vamos ver como é que ele vai virar essa situação aí. Mas ele faz um ótimo trabalho, sério,
muito humilde, muito competente, muito trabalhador, cara, realmente incrível mesmo. E aí então e aí em 2013 fundamos a Federação Sul-Americana e a Federação Internacional, porque juntamos as nossas federações da Ásia, da Europa, da América do Norte e fundamos a Internacional. Depois fundamos a nossa Federação Continental da Oceania e da África. E aí, então, estamos no mundo todo. Cara, eu tô quebrando cabeça com essa câmera aqui, mas vamos lá. Tá você começou essa empreitada em 2013, né, Kleber? Então, em 2013 a gente fundou a federação. O primeiro evento nosso foi em 2014. E foi o Pan-Americano no Cefam. Acho que essa semana a gente até postou uma foto, ou eu postei no meu Instagram, enfim, um TBT lá daquele campeonato, eu abraçando a Birrian, que foi também o meu gestor de evento, e até hoje é meu gestor de evento. E a gente tem uma parceria assim, realmente de muito sucesso, cara, graças a Deus. Paulinho Teixeira na live aí, direto de Salvador. Paulinho das antigas. Cara, o Paulinho, você conhece ele? Conheço! Irmãozão! O Paulo Teixeira, cara, ele não é do Animal, ele, não? Isso, exatamente. Não, o Paulo, cara, ele tá me enrolando faz um tempo. Ele é que é para ser o meu representante lá na Bahia e tá... Baiano, né, cara? Não, ele incorporou. Ele incorporou, bicho. Eu vou dar um desconto, cara. Ele incorporou, entendeu? Eu fui lá, ano passado eu fiz um treino lá antes do Salvador Open, conheci uma galera 10, sabe? Ele é especial, a galera 10. Ele é muito legal, mas parece que deve ser muito exigente também, porque se não começou até agora, talvez seja porque ele é muito exigente mesmo e está querendo as coisas de uma maneira muito bem feita, mas às vezes, cara, é melhor começar direito para depois ir aprimorando. Se quiser começar perfeito, você não vai fazer nunca, entendeu? Tem que fazer a coisa bem feita e ir aprimorando constantemente. E foi assim que a gente fez. Aliás, a gente começou muito bem aqui. Nosso primeiro campeonato foi assim uma estrutura de nível internacional. Foi incrível. Ar-condicionado, tatame olímpico, porque eu pedi emprestado da estrutura do Cefam, que tinha o judô lá, né? É um centro de treinamento militar. E eu peguei o tatame olímpico para utilizar no campeonato. A gente fez toda a comunicação visual com a empresa de comunicação espetacular. Foi um campeonato assim espetacular mesmo. E o menor campeonato da história da federação, inclusive. Foram 400 atletas só no nosso primeiro campeonato. E, assim, no Brasil tem muito campeonato que é 400 atletas e o pessoal é normal, mas para a gente não é uma federação grande. Rio de Janeiro e tal. E aí, muita gente fala, pô, Kleber, o melhor campeonato de você até hoje foi o Pan-Americano, nosso primeiro campeonato. Porque o fato de ter sido pequeno não mudou nossa qualidade, entendeu? A gente não diminuiu a concepção. Exatamente. A concepção, né? A gente teve a oportunidade de dar mais atenção para aquelas pessoas que estavam ali. Então, assim, foi um campeonato realmente espetacular mesmo. Eu lembro que a gente conversou alguma coisa 2014, 2015, né? A gente entrou em contato, teve uma conversa para trazer a SAF também para Mato Grosso do Sul, mas era uma época que eu estava assim, me desligando do para-jiu-jitsu, né? Então, a gente teve essa ideia do para-jiu-jitsu, dos campeonatos e tudo mais, e eu ajudei bastante o pessoal a realizar isso aí, ponderei bastante sobre o que era assistencialismo, o que era competição, né? E até que a coisa foi durante 3 anos. A partir do momento que o esporte deu lugar para a política, eu me afastei, né? Então, daí eu fiquei bastante chateado com a situação, né? E desde então eu realmente me afastei do para-jiu-jitsu. E em janeiro desse ano, eu conversando com o Daniel, né, lá de Santa Catarina, ele me mostrou um trabalho sólido, sério, realmente voltado. Eu falei, olha, não tem nem o que falar, né? E ele me falou, eu tô com o Kleber, né? Eu falei assim, pô, já conversei com o Kleber a respeito, mas na época, assim, a coisa não foi muito pra frente, porque eu tava saindo fora desse meio, né? Sim. Então, porque eu não queria ter meu nome ligado
ascensão política, uma série de coisas que estavam acontecendo, né? Entendi. Não culpo, cada um tem suas necessidades e tudo mais, cada um acha que deve conduzir dessa forma, só que eu me afastei. Eu falei, não quero fazer parte disso mais, né? Então, continua, que depois eu vou falar. Aí eu me dediquei, voltei a me dedicar, porque até então eu estava levando ali durante 3 anos a minha programação de campeonatos na CBJJ e BJJF, né? Tinha alguns objetivos ali, o para jiu-jitsu, né? Daí eu voltei meu foco totalmente para a CBJJ, né? Porque eu tinha algumas coisas ainda que eu queria realizar, que era medalha do europeu que eu não tinha, né? Do pan-americano que eu não tinha, né? Então eu botei meu foco nisso aí. Então eu não queria mexer com mais nada além disso aí, né? E a mudança foi começo desse ano aí que eu tive que parar meio que de repente por causa de uma lesão e uma cirurgia. E conversando com o Daniel, né? Ele falou, pô, Iga, a gente tá com um trabalho assim assado, né? Todo mundo te conhece no meio do para-jiu-jitsu, tipo assim, ele falou até um termo engraçado que você, quando não participa do meio, você fica até, assim, dando risada, né? Falou assim, pô, você é uma lenda no meio do para-jiu-jitsu. Eu falei, porra, lenda? Como assim, né? Tipo assim, não, né? Mas eu achei engraçado e ele me mostrou o trabalho da federação em Santa Catarina e tal. Eu falei, olha, que eu puder ajudar, pode contar comigo, né? E a gente começou essa conversa aí, né? Daí, no meio da conversa, aconteceu essa pandemia, né? Então, tudo parado. Mas, em resumo, é isso aí, né? Então, você colocou uma questão, cara, a questão política, né? Você mistura política com esporte. Então, eu vou te falar, cara, é fundamental que a gente tenha essa consciência de trabalhar o esporte politicamente. Sim. Mas não como um instrumento de promoção de político, de politicagem. Exato. Exatamente. De politicagem. Então, assim, porque onde tem politicagem, acaba tendo privilégios, benefícios para um grupo e para o outro não. Quando você trabalha de forma política, você está representando aquela comunidade. Exatamente. Então, assim, e é difícil, porque, às vezes, muitos dos grandes projetos que a federação tem depende do apoio governamental, porque ninguém tem condição. Por exemplo, a gente hoje organiza nossos eventos na Arena de Deodoro, que é a Arena Olímpica, uma estrutura enorme, uma estrutura espetacular. E nós não estamos lá porque nós agimos politicamente, mas porque nós temos uma representatividade como federação, e aí nós temos a possibilidade de apresentar a federação para que ela se candidate a marcar algumas datas. Se não fosse federação, a gente não podia fazer evento ali. Entendeu? Sim, então, né? Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Então, assim, e hoje a gente vê uma série de organizadores aventureiros que não se organizam como representantes da comunidade esportiva, e às vezes até tem produtos legais, cara. Tem produtos assim, tipo, eu gostaria que tivesse na federação e eu não tenho. Como eu até falei ontem com o Daniel, que é esses eventos de luta casada, com transmissão ao vivo, com premiação e tal, cobrando ingresso. Isso é bem legal, cara. Isso é uma forma de trabalhar o alto rendimento de uma maneira bem dinâmica. E é o que os atletas profissionais querem. Entendeu? A profissionalização, né? Isso aí. Isso é uma das nuances do trabalho da federação. Assim, a profissionalização. Aí também outra coisa que profissionalização da pessoa que trabalha para o jiu-jitsu ou profissionalização do atleta? Porque eu até estava conversando com o André Bastos essa semana, a gente fez uma live, e aí a questão era a profissionalização do jiu-jitsu. Está me escutando? Sim. Está me travando? Estou escutando. Estou escutando. E eu, cara, coloquei uma série de questões que a gente acabou chegando à conclusão que não existe profissionalismo no jiu-jitsu em relação ao esporte, ao esportista. O esportista não é profissional. O esportista é aquele cara, assim, como se coloca de forma profissional, como ele não tem contrato, cara. Se não tem contrato, pois é, cara. Então, assim, que é uma realidade brasileira, Kleber. Porque, por exemplo,
desde que começou essa pandemia, eu tenho feito várias lives com várias pessoas, independente de cor de faixa, né? Que eu acho que são pessoas assim que se destacam pelo que estão fazendo no seu local onde praticam, né? Então, por exemplo, tá escutando? Deu uma travada aí no seu. Espera aí. Vamos ver se volta lá o Kleiber. Emanuel, entrou aí. Boa tarde, Emanuel. Vamos ver se volta lá. Deu uma travada lá na... Tá me escutando? Aí, voltou. Agora eu tô, tá? Então, eu conversei com a menina, atualmente ela é faixa roxa do Júlio César, na Alemanha. De novo. Você está no Wi-Fi ou está no teu 4G? Não, estou no 4G. Te chamo de Adilson ou te chamo de Iga? Me responde isso. Te chamo de Adilson, pode ser, pessoal. O pessoal me chama de Iga. Estou te escutando mal. Estou te escutando mal. Né? Me chamou de Iga. Tá escutando? Será que a minha conexão é a tua que está ruim? A minha tá no 4G aqui e ela tá dando aqui, cara, normal aqui. Eu vou sair e vou entrar de novo, cara. Vou sair e vou entrar de novo. Tranquilo. Só um minutinho aí. Vamos aguardar aí o Kleiber retornar, tá? E para a gente continuar a nossa conversa aí com o Kleiber, tá? Oi. Vamos lá, aí agora tá legal, né? Então, esse lance da profissionalização, por exemplo, eu vejo que é um problema do brasileiro em si. Porque, por exemplo, essa menina, ela era faixa azul ano passado, aí a gente sempre incentivando, encontrei ela no europeu, eu falei, pô, vai competir, tenta fazer um cronograma de competição bacana e tal, né? E tipo assim, como todos nós, não vivia do jiu-jitsu, treinava e tal, daí ela começou a fazer uma rotina de treino e competições. E ela rapelou tudo ano passado com kimono e sem kimono lá na Europa. Ela lutou em Roma, em Londres, na Irlanda, na Alemanha, entendeu? Ela ganhou tudo, entendeu? Né? E, inclusive o Mundial Master que foi lá na Europa. Quem é? Né? Quem é? A Gel Monteiro. Ela é Master 1, Master 2 parece. Né? E daí o que aconteceu? Com esse resultado dela, ela fez uma cartinha, entendeu? E começou a ir ali na comunidade dela ali, que é uns 70, 80 quilômetros de Frankfurt, entendeu? E entregou as cartas, ela conseguiu uma distribuidora de suplemento que dá toda a suplementação para ela. Ela conseguiu um contrato de kimono com a Okami, entendeu? Ela conseguiu uma distribuidora de frutas que importa frutas do Brasil para dar fruta e uma grana, entendeu? E uma distribuidora de açaí. Mas tudo isso em cima do quê? De contratozinho, entendeu? Né? Que ajuda ela a treinar, entendeu? Aí para as competições. E o que aconteceu? O faixa preta dela lá, que era da GF Team, era longe, entendeu? Ficava fora de mão por causa das rotinas de treino. Ela tinha que andar 40 km para treinar, 40 para ir, 40 para voltar. Ela pegou e juntou uma grana, comprou um tatame, alugou um espaço lá. E daí quando o Júlio César foi lá para graduar ela, não foi nem o Júlio, foi o Gabriel, né, que é responsável lá pela Europa. Graduou ela apresentou um projeto para o Gabriel de intercâmbio. Eu falei assim, vou montar uma academiazinha, entendeu? Um tatamezinho pequeno para dar aula para criança, para iniciante, e a cada 2 meses eu vou trazer um faixa preta. O que você acha? Pô, a ideia pegou, entendeu? A cada 2 meses ela tem um faixa preta do Brasil que fala português, entendeu? Que dá aula, dá seminário, dá aula particular, ganha grana e dá aula para ela porque faz ela crescer, né? E bicho, organização e visão. Então é isso que falta para nós aqui. Por exemplo, eu tenho 30 anos de jiu-jitsu e eu não consigo emplacar um patrocínio, e não é por falta de conhecimento, por falta de contato, que eu conheço muita gente. É porque realmente, por exemplo, eu não gosto da parte política, porque, por exemplo, quando você vai procurar uma secretaria de esporte sendo atleta, né, a pessoa já pergunta quantas pessoas tem na sua academia.
você dá aula para quantos? Eu falo, dou aula para uns 70, 80 alunos. Né? Pô, o cara já vê ali uma possibilidade de fazer campanha eleitoral. Você Sim. entendeu? Não, né? isso eu até acho digno. Não vejo problema em relação a ele querer atender esse público. Eu só acho que, e quando eu encontro um político dessa forma, eu já deixo bem claro, a federação é apolítica e eu não faço campanha para político nenhum. Agora, eu reconheço o trabalho daquele cara que faz alguma coisa pela comunidade. Sim. E aí eu realmente falo, esse cara fez isso, fez aquilo. Agora, eu não vou te apresentar pedindo voto sem você ter feito nada. Tá entendendo? Sim. Então, assim, e aí o cara, não, claro, entendo, compreendo e tal. E aí ele vai, aquele cara que é mais sério continua. Aquele cara que é meio oportunista, ele pega e sai. É a mesma postura que eu adoto, entendeu? Só que é o seguinte. Por quê? São três coisas que a gente tem que levar em consideração. Uma coisa é você ter esse relacionamento político para que você fique atento às oportunidades que acontecem de forma governamental. Existem oportunidades que você, tendo conhecimento com antecipação, você pode se organizar. Se organizar para poder aproveitar aquela oportunidade. Outra coisa é você saber desenvolver projetos em conformidade com lei de incentivo fiscal. Isso precisa de uma expertise para você formatar aquele projeto para que ele possa estar enquadrado naquela lei de incentivo fiscal. Uma terceira questão é você vender esse projeto. Porque daí você vai ter que correr atrás de patrocínio para poder de empresas que vão ter o crédito daquele benefício fiscal. A quarta questão é você fazer aquele projeto, ele ter um marketing esportivo que dê um retorno institucional, retorno de imagem institucional para aquele investidor. Porque não basta você ter a influência política, você vai ter que realmente conseguir enquadrar numa lei de incentivo, seja algum tipo de... Você vai ter que fazer aquele projeto estar em conformidade com a lei de incentivo fiscal para que você possa executar ele na lei. E depois você vai ter que vender isso, cara. Vender isso de uma forma que as pessoas percebam que aquele trabalho está sendo executado. Porque a Secretaria de Esporte, ou Secretaria de qualquer que seja, de Cultura, ela quer que as pessoas vejam que aquele trabalho está sendo feito. Se você não der publicidade daquilo ali, não interessa para ninguém, não interessa para o patrocinador, não interessa para a secretaria também. E eu acho que uma das questões mais graves... O jiu-jitsu tem tudo isso, mas eu acho que o jiu-jitsu é muito fraco em relação ao marketing esportivo. Ele não sabe fazer não sabe apresentar um projeto. Fazer um projeto que ele seja visível para as pessoas, que ele tenha visibilidade, para o consumidor final, para o cidadão que seja. Por quê? Porque o jiu-jitsu é um gueto. Sim. O jiu-jitsu ele só atinge a comunidade do jiu-jitsu. Quem não faz jiu-jitsu não está nem aí para jiu-jitsu. A não ser que você faça um trabalho relacionado à educação ou inclusão com deficiente físico, ou porque agora está muito na moda isso, né? O pessoal quer inclusão, não sei mais o que lá, e realmente a sociedade espera que o esporte tenha essa responsabilidade social. Então, hoje, o ponto fraco do jiu-jitsu é não saber apresentar um projeto com marketing esportivo legal e não saber criar um argumento que torne o jiu-jitsu algo que represente alguma responsabilidade social, entendeu? Esse ano a gente conseguiu isso tudo, a não ser desenvolver um marketing esportivo, vender o nosso projeto. A gente conseguiu ter a nossa influência política na Secretaria de Esporte. A gente conseguiu uma gestora de projeto para poder desenvolver o projeto alinhado com as exigências da lei de incentivo fiscal. Na hora de fazer o projeto, a gente não conseguiu colocar uma verba como era uma verba muito pequena e muito justa, não tinha uma verba muito grande para o cara que prospectava os patrocinadores. E isso já é um problema, porque tem que ter vendedor na rua para poder vender o projeto.
E eu não percebi que aquele projeto é um projeto muito técnico, mas muito pouco vendável em matéria de marketing esportivo. Retorno demais, retorno demais. Sim. Assim, maravilhoso. Técnico, responsabilidade social, executado por pessoas sérias, tudo perfeito, tudo certo, a não ser a questão da venda. Então, assim, a gente falta vendedor no jiu-jitsu, cara. Pessoa que vende. Então, aqui... Você falta um vendedor para você. E certo, mas aqui... Você não tem cara de vendedor, você é um cara muito sério, muito casca grossa, muito correto, campeão, não sei o quê. Mas será que você vai para a rua vender mesmo? Se vender, não vai, né? Não. Aqui tem um grande problema, né? Que muitas vezes não existe no eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte e até no sul do Brasil, né? Que é as empresas se interessarem. Por quê? Mato Grosso do Sul é basicamente agronegócio. Ou é fazenda de soja, entendeu? Ou é fazenda de boi, entendeu? Ou é frigorífico. Mas aí que tá, se né? você pega uma lei de incentivo fiscal estadual, que é de ICMS, você consegue atingir uma empresa dessa, que é uma empresa que trabalha com ICMS, entendeu? Então, assim, não, é IPI, aí vai ver. Não, é ICSS, aí é municipal, é imposto de renda, é federal. Então, assim, tem que ver de que forma você consegue fazer isso. Mas também não adianta nada você fazer isso tudo e não ter alguém para vender. Sim, não ter o vendedor. Né? Então, é isso que, além de todas as dificuldades de estar fora desse eixo das competições, né? O que torna tudo muito mais difícil. Por exemplo, qualquer viagem para campeonato de São Paulo é 1.000 quilômetros. Para o Rio, é 1.800. Para Belo Horizonte, 1.300. Para Florianópolis, 1.400. Então, não tem viajar com menos de 1.000 quilômetros, entendeu? Então, e aqui é um celeiro, o Kleiber. Mato Grosso do Sul é um celeiro. Aqui sim. A gente tem um monte de gente aqui que saiu daqui e foi embora porque não tem como ficar, entendeu? Então tem o Cyborg, né? O Robertinho Abreu, que está lá em San Diego, na Califórnia. Sim. Tem os alunos dele, o Paulinho Zambuja. Tem um aluno do Della Riva, que está em Halifax, que é o Neguinho, entendeu? Né? Tem uma galera que saiu daqui do interior aqui de Corumbá e estão lá em Dubai. Em Dubai, né? Em relação ao para-jiu-jitsu, acho que você é uma das maiores referências, cara. E vou te falar, tem muito mais valor do que o Cyborg. Você sabia disso? Sabia disso, cara? Pior que não. Teve um evento, não vou comparar você com o Jonathan Pitbull, porque o Jonathan Pitbull é jiu-jitsu especial, não é para-jiu-jitsu. O para-jiu-jitsu é um pouco menos vendável do que o jiu-jitsu especial, por incrível que pareça. Vendável no sentido, porque o esporte especial é uma pureza só, né, cara? Sim. E aí vai o cara que ele vai lutar com um cara que é do UFC, vai lutar com um cara que é o artista global. Mas, sim. Mas vai que a gente faz uma luta de você contra um bochecha da vida, amarrando o braço do bochecha lá. E vai tudo. Entendeu? Cara, imagina. Então, assim, eu acho que tem margem para a gente trabalhar esses desafios, tem margem para a gente dar visibilidade, tem margem para a gente trabalhar. E aí a gente fez um evento ano passado com o Jonathan Pitbull, cara, que ele fez um aquecimento lá, uma disputa de aquecimento com o rapaz do UFC. Caraca, eu sempre esqueço o nome do cara porque eu não acompanho muito o UFC. Mas é um Borrachinha? Não. Caraca, eu esqueci. Warley, um negócio assim. E o pessoal conhece, eu que não conheço. E aí, cara, aquele negócio, em uma semana, foram 16 milhões de acessos, que ele viralizou de uma maneira. Porque eles fizeram, tipo, um fazia o sprawl, daí o Jonathan Pitbull, você fazia o sprawl, o Jonathan Pitbull imitava ele fazendo sprawl. Ficou uma disputa, tipo disputa de dança, disputa de aquecimento. Viralizou, foram 16 milhões de acessos em uma semana. Caraca! Eu acho que nunca na história do jiu-jitsu teve um vídeo de um evento, assim, de uma luta de jiu-jitsu, que foi no começo da luta isso, que teve tanta visualização na história do jiu-jitsu. Assim, bota a bochecha e o menino lá, o Roger Grace. Não teve tanta visualização, não teve 16 milhões de acessos em uma semana. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem muita coisa para poder trabalhar por aí. Muita. Se souber trabalhar direito. Com certeza. Com certeza. Né? Kleiber, eu queria que você me contasse aí, você falou um pouquinho sobre a SAF, né?
Você me falou um pouquinho aí. Ontem eu escutei isso na sua conversa com o Daniel, tá? E, tipo assim, fiquei martelando isso, né? Que você disse lá que o para-jiu-jitsu acabou sendo a menina dos olhos aí, justamente pelo pessoal sério que está trabalhando hoje em parceria com a SAF, né? Entendeu? E que você já tinha até tentado anos anteriores, mas não deu liga, né? A coisa não foi para frente, né? Eu queria que você falasse sobre as possibilidades que você vê com relação ao para-jiu-jitsu dentro da SAF. Então, eu acho que hoje somente o Daniel está trabalhando no para-jiu-jitsu de uma maneira que ele seja autossustentável. Uhum. Até então, eu trabalhava o para-jiu-jitsu agregado ao jiu-jitsu convencional, utilizando a verba das inscrições do jiu-jitsu convencional para viabilizar o evento do para-jiu-jitsu. Sim. Isso é um ônus para a federação que, cara, eu falei, tipo uma esperança que aquele cenário mudasse. E agora eu estou percebendo que está começando a existir realmente essa possibilidade de mudar com o trabalho do Daniel. E essa expertise dele vai poder ser replicada ao redor do Brasil. Quem quiser trabalhar de forma com para-jiu-jitsu ao redor do Brasil vai poder utilizar a nossa expertise junto com o Daniel em relação ao para-jiu-jitsu. Então, foi uma guinada aí no ano passado, quando eu realmente consegui um parceiro que assumisse esse trabalho. Porque é impossível, nenhuma federação consegue trabalhar todas as nuances que o esporte demanda. A questão de desenvolver uma metodologia para iniciação de criança, eu não vejo nenhuma federação trabalhando isso e a gente está tentando trabalhar dessa forma. A questão da iniciação para o mercado feminino, também não vejo nenhuma federação trabalhando de forma decente. A questão de busca de previdência, algum tipo de previdência para quem trabalha com jiu-jitsu, não vejo nenhuma federação trabalhando com isso. Seguro, né? Seguro, exatamente, também. Então, assim, tudo a gente... Eu estou pesquisando, estou buscando parceiros, aos poucos vão aparecendo parceiros que possam viabilizar essas coisas que são óbvias. Todo mundo sabe que a gente precisa disso. Só precisa de alguém para a gente pegar e trabalhar isso. Porque não dá para eu fazer tudo isso. Seguro, previdência, criança, jiu-jitsu adaptado, para jiu-jitsu, que é diferente. Jiu-jitsu que é outro segmento, é outro tipo de comunicação, é outro tipo de trabalho. Criança, que é um outro tipo de trabalho. A questão da pedagogia do jiu-jitsu é um outro trabalho também. A questão de arbitragem, desenvolvimento da regra é um outro trabalho também. Então, você tem muita coisa para fazer. Muita coisa. E as pessoas só veem a federação como assim, a federação só quer tirar dinheiro da gente. Não é, né, cara? A federação tem coisa pra caramba para fazer e precisa de gente para fazer de maneira sustentável. Não é fazer de maneira amadora. Quando a gente fala profissionalismo, é isso. É pegar um vendedor profissional que vai para a rua com esses produtos, com essas propriedades comerciais e vende para poder viabilizar esses projetos que têm que ser feitos. Por exemplo, lá no Japão, isso... Quando eu estava lá até 2002, né? Por exemplo, tinha eventos que haviam premiação, né, em dinheiro e que você realmente assinava contrato e no contrato tinha uma cláusula de seguro, entendeu? Que indenizava caso você precisasse de assistência médica, que você ficasse parado, porque lá é igual aqui, todos trabalham. É difícil o cara no Japão que ele... só dá aula, ou só treina, ou só é atleta, né? Então, por exemplo, no meu caso lá eu trabalhava e final de semana lutava, né? Então, quando você assinava o contrato para um evento, para lutar um evento, você tinha aquele tempo de preparação e durante esse tempo de preparação já estava valendo o seguro de saúde, caso você tivesse uma lesão, que tivesse que fazer tratamento, ou depois da luta, se você se lesionasse, né, e tivesse que ficar parado, esse seguro cobria e ele era bancado com uma porcentagem do prêmio. Olha que interessante como que era a sistemática, né? Então, hoje em dia eu vejo assim, por exemplo, o pessoal desenvolvendo a parte profissional do jiu-jitsu de uma maneira muito amadora. Tipo assim, vamos casar a aposta, eu dou 10 mil, você dá 10 mil, quem ganhar leva tudo. Daí lá quem ganha, aí rateia.
entendeu? Porra, eu dei 10 mil e desses 10 mil eu quero 50% dos 10 mil que eu ganhei e o atleta fica com 5. O cara que foi, que treinou, que lutou, que tomou porrada, né? Você entendeu? Então é muito amador isso, né? Então, por exemplo, quem organiza deveria se preocupar muito mais com a parte estrutural, né? Quando eu falo estrutural, não é só o know-how, não é só a organização, não é só o troço pontual de cronograma, inscrição, né? É também como se fosse uma revenda de carro, fazer um pós-venda, né? Todo mundo voltou para casa, todo mundo chegou, entendeu? Entendi, e aí dá aquele feedback aí, o que achou do campeonato, que pode melhorar dentro de uma possibilidade de investimento, né? Ano retrasado, a gente trabalhava com um sistema, cara, que no final do evento ele mandava a gente mandava um link para um questionário online para perguntas sobre staff, pontuação de staff, de regra, de limpeza, de tudo, de tratamento, de cronograma e tal, e aí as pessoas iam votando. Isso aqui nota 8, isso aqui nota 10, isso aqui... Enfim, muito bom, tinha um critério assim, né? E realmente era legal, mas as pessoas também não, assim, até davam feedback, mas não davam tanto feedback assim. E depois a gente mudou, eu sou competidor não tinha esse serviço. Hoje a gente está com Lutas, que é um pouco mais flexível, pode ser até que a gente venha oferecer essa sugestão para eles utilizarem esse feedback, mas eles estão com uma série de prioridades, entre elas o aplicativo, né, para que o atleta tenha condição de poder ver lá a checagem, de ver o horário, o cronograma, tudo por aplicativo, de uma maneira mais prática. Mas é uma boa a gente realmente voltar, porque esse feedback é importante, assim, cara. E aí, vamos ver um pouquinho dessas perguntas aí, cara. O pessoal está perguntando você você está vendo alguma pergunta interna tua aí? Vamos ver aí. Deixa eu ver aqui. Seguro de saúde. Não, ainda não tem as perguntas. Já tem o pessoal só comentando a nossa conversa aí, né? O Libório entrou uma hora aí, não sei se ele está. Eu vi. Entrou uma hora. O Libório é meu contemporâneo. Eu competi contra o Libório, né? A gente fez a final do absoluto da Copa Armazém do Esporte em 89 na faixa roxa, exatamente. Pô, eu vi uma postagem sua. O Kleber, tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que a gente até conversou algumas vezes em grupo de WhatsApp, sobre levar o jiu-jitsu para ser olímpico. Né? Entendeu? Você tem um projeto muito legal sobre isso, né, de tornar o jiu-jitsu olímpico, né? E sempre vem as questões dos prós e contras, né? Sim. Então eu queria que você explanasse para a galera aí essa ideia, né, de tornar o jiu-jitsu olímpico, fazer ele ser conhecido. Então, eu acho que antes de querer tornar o jiu-jitsu olímpico, a gente tem que estimular, a gente tem que promover os ideais do olimpismo. É uma coisa. Sim. Além de transformar o jiu-jitsu introduzir o jiu-jitsu no programa olímpico. Então, quando a gente fala de ideais olímpicos, eles são meio... a gente não tem essa cultura no jiu-jitsu de desenvolver os ideais do olimpismo, tá, cara? Exato. Cada um por si, não tem responsabilidade social, não trabalha com para-esporto da forma que deveria, não trabalha como instrumento de educação, não trabalha... Enfim. Mas a gente faz esse trabalho com a Federação Internacional e com as federações ao redor do mundo. E existe uma questão política para poder você introduzir o jiu-jitsu como um esporte olímpico. As pessoas têm uma lenda que acha que não, porque essa política vai corromper o jiu-jitsu. Não corrompe, não tem nada a ver. A questão de como você, tipo assim, eu vou vender minha alma para botar o jiu-jitsu nas Olimpíadas e vou ter que mudar a regra, porque a regra vai ter que ser assim, porque o pessoal do Comitê Olímpico... É tudo lenda, tudo lenda. Quem determina como é a regra é a Federação Internacional, que é a responsável pela gestão do esporte. Tá? E aí existe o porquê daquele... Quando você tenta botar o jiu-jitsu nas Olimpíadas, você explica toda a cultura do esporte, toda a história do esporte, e tudo tem que ter uma coerência. Então, a regra ela tem uma coerência em função da cultura do esporte. Não é uma regra só porque o Comitê Olímpico... Não tem como você comparar a regra do judô e do jiu-jitsu.
São objetivos estratégicos diferentes. Entendeu? Então, assim, não, o cara vai começar a valorizar mais a queda porque é mais bonito. Não, esquece. É outra cultura. O cara quer que tenha só 3 minutos para ser ágil. Não, esquece. A dinâmica da luta do jiu-jitsu é diferente da luta do judô. Então, assim, é uma luta mais cadenciada, é luta de contato, é uma luta agarrada. Então, não tem como você exigir o mesmo dinamismo num karatê, do Muay Thai, sabe? Não tem. É uma outra característica. Então, esses argumentos que a regra vai ser corrompida é lenda, não sabe. Sim. A grande verdade é que as pessoas elas não querem escutar a verdade, elas querem escutar a verdade conveniente. Então, quando eu falo assim, eu não quero que o jiu-jitsu vá para as Olimpíadas, começa a dizer uma opção de argumento que, na verdade, esconde algo que é conveniente para ele. Não, porque eu estou bem agora, eu estou bem aqui, eu tenho minha equipe é grande, eu ganho dinheiro para caramba, dou seminário e tal, e se democratizar demais o esporte, eu vou perder essa bocada. A questão do esporte olímpico é porque a sociedade como um todo, ela começa a reconhecer aquele esporte como algo que dá retorno para a sociedade, porque ele promove os ideais olímpicos. E aí você democratiza, porque as pessoas, você dá essa capilaridade. Por exemplo, no judô, o professor de judô, ele é formado, judô, faixa preta de judô, ele chega numa escola e, cara, é um professor, ele não tem que ter uma equipe agregada a ele, não, ele é um professor, faixa preta de judô, do esporte olímpico, ele tem um projeto pedagógico, ela tem um plano de aula, apresenta e ele é contratado. Aqui o jiu-jitsu é um pouco diferente, você tem que estar associado a uma equipe, você tem que, existe aquela... Sim. E os campeonatos também, por exemplo, não existe... Sabe por que o jiu-jitsu ainda não cresceu muito? Porque não tem seleção. No dia que tiver seleção brasileira contra a seleção norte-americana, contra a seleção japonesa, contra a seleção da Nova Zelândia, contra a seleção da... Cara, a vovó que não sabe a regra do jiu-jitsu vai torcer pro brasileiro. Mas ela não vai entender a regra. Não vai... Mas aí... É compreensível, mas assim... Cara, qual a vovó que entende regra do impedimento? Então, assim, cara... Então, assim, eu acho que a regra ainda tem margem para ser melhorada, tem margem para ser deixar mais claro, mas eu acho que é por aí mesmo, cara. E, por exemplo, tocando nesse lance de seleções, existe o Campeonato Brasileiro de Equipes, que não chega a ser o que a gente está conversando da CBJJ, mas existe o Campeonato Brasileiro de Seleções da CBJJD, né? Estadual? Estadual, né? Que daí vem... Não atende esse tipo de objetivo, né? Então, vamos entender como é que é a organização esportiva normal, né? Federação estadual, Federação Nacional, Federação Continental, Federação Internacional. Sim. Para o Comitê Olímpico Internacional, o que importa é a Federação Nacional. Federação Nacional. Não interessa para o Comitê Olímpico Internacional a Federação Estadual. Tá? Sim. Então, assim, esquece, tem que ter uma Federação Nacional. Para ter uma Federação Nacional, o Brasil, a gente não conseguiu nem fundar a Federação. A gente já está com o estatuto feito e está para aprovar e não foi fundada ainda a nossa Federação Nacional, para você ver como é que a gente ainda está no processo. Enquanto que tem Federação Nacional em quase 50 países, não tem a brasileira. Sim. Então, assim, por quê? Por conta de problemas políticos aqui no Brasil. Assim, a federação que a gente tem em Goiânia está uma briga danada política com as federações que tem por lá, entendeu? E por conta disso, cara, então assim, tem coisas dos bastidores que não vale nem a pena a gente falar, porque a gente não tem que entrar no lutador, não lamenta, né? O lutador luta e tá, né? Não vamos lamentar nada disso, mas assim, tem que existir um processo para que exista a Federação Nacional. Não, mas existe a CBJJ. Tá bom, mas para que existe assim, em relação ao Comitê Olímpico Internacional ou alguma federação internacional, o que adianta ter uma federação brasileira e não ter uma federação da França, uma federação dos Estados Unidos, uma federação Não tem. Não tem essa... A IBJJF não tem federações internacionais ao redor do mundo. Você sabe por quê? Você sabe por quê? É uma máquina. Não é uma máquina. Não é porque é uma máquina. É porque a IBJJF não é uma federação.
Como é que ela vai ter federações nacionais se ela não é uma federação internacional? Ela é uma empresa privada de interesses particulares que faz um trabalho sensacional para a comunidade esportiva, muito importante, inclusive, para o jiu-jitsu em relação à certificação de graduação esportiva, a verificação do registro da academia, procedência, organização de campeonatos assim, muito bem feitos, ranking muito bem elaborado e com credibilidade. Então, assim, o trabalho daquela empresa é sensacional. Sensacional. Mas para âmbitos de olímpico ou de esporte, não atende. Nesse nível de seleções, de seleções, de campeonato de seleções, ela não vai conseguir fazer muito bem. Nós teríamos condição de fazer isso. Ainda não é o momento. E assim, eu vejo o pessoal falar assim, por que não traz o Mundial para o Brasil? Se você pensar, o nosso Mundial, cara, ele tem quase 4 mil atletas e assim, delegações enormes de muitos países do mundo. Se fosse no Brasil, essas delegações não viriam para cá. A logística é muito complicada para o Brasil, é muito caro para vir para cá. Então, seria um campeonato mundial de brasileiro. Mas para Los Angeles, dá. Para um campeonato viável. Aberto. Agora, se fosse um campeonato mundial de seleções, onde uma delegação lá, a gente faz 5 categorias de peso. Cara, são 5 atletas, um técnico, bota lá um fisioterapeuta, que seja assim, um cara responsável pela logística, que vai tomar conta do passaporte dos atletas. Beleza, faz uma delegação pequena, você consegue buscar patrocínio no teu país para você levar aquela equipe para disputar um mundial, e aí sim, esse mundial ele pode ser itinerante. E aí você pega o apoio governamental do país para poder dar uma estrutura de hospedagem, uma estrutura de alimentação, de transporte, que seja, ginásio, porque o governo local vai ter interesse em ter um campeonato mundial de seleções que tem uma visibilidade completamente diferente do campeonato de equipes. Ninguém quer saber se o cara daquela equipe foi campeão. Ninguém quer saber, porque quer saber o Brasil foi campeão. O Brasil foi campeão? Maria, beleza. O cara até chora, não sabe nada do jiu-jitsu, mas chorou, o Brasil foi campeão. Então, assim, é um outro alcance. Então, assim, a gente tem muito para desenvolver ainda pelo jiu-jitsu, mas a gente tem que entender quem pode representar essa representante desse trabalho que tem que ser feito. Quem pode fazer isso? A nossa Federação Internacional tem condição de fazer isso. E aí vocês perguntam, e quantos filiados tem a SJF? 2 mil filiados, 3 mil filiados. Cara, isso não é nada. Não é nada. Por quê? Não, porque eu já estou filiado à IBJJF. Mas como assim? Você está filiado a uma empresa, a loja americana, isso? Está afiliado à loja Marisa? É uma empresa. Você está afiliado a uma empresa, entendeu? Não, e aí ela vai fazer, ela tá buscando o quê pelo jiu-jitsu? Ela tem algum convênio com o INTO, por exemplo? Nós temos um convênio com o INTO, que a gente conseguiu porque é uma federação ligada a uma entidade que tenta levar o jiu-jitsu para as Olimpíadas. E aí o INTO entendeu isso e deu esse benefício para os atletas que são competidores, de fazer cirurgia ortopédica no melhor hospital da América Latina. E fisioterapia pós-operatória também. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Então, assim, e aí ela faz trabalho para jiu-jitsu, assim, sem querer que não é a proposta deles. Não. Eles não têm que fazer o que eles não sabem fazer e que não fariam de nada. Eles têm que fazer, eles fazem bem mesmo. Estão certíssimos de trabalhar como eles trabalham. Não estou criticando, muito pelo contrário. Eu admiro e aprendo muito com a BJJF, cara, porque realmente são excelentes. Mas a gente tem que ver o que cada um faz para o jiu-jitsu. A gente faz uma coisa, o Pita, o BJJ Star, como é que é o nome dele? FEPA. FEPA faz um trabalho bonito lá, boa maneira. Jefferson Maicara, Papa Pódio, faz trabalho. Sim. Cara, tem lugar para todo mundo. O Adilson Uiga faz um campeonato, faz um evento de luta casada lá no Mato Grosso do Sul, maneiro pra caramba, faz. Então, parabéns. O Adilson Uiga faz um trabalho de para-jiu-jitsu lá no Mato Grosso do Sul. Parabéns, porque ninguém tinha feito até então. Reclamar, criticar é mole, quero ver fazer. Entendeu? Então, assim, aí você já respondeu a pergunta, tem umas perguntas aí, que o Mário fez, né? Então, aí, por exemplo, na sua visão, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que faz de melhor, né? Exato, faz de melhor, mas assim, criando sinergia e não minando o trabalho do outro. Por exemplo,
Final do ano nós temos já agendado, desde o ano passado, a Copa América, dia 5 de dezembro. Cara, estão anunciando um campeonato, um organizador amistoso, tal, chamando no final de semana desse campeonato. O calendário do jiu-jitsu, cara, ele tem que ser consolidado. Senão, o cara que trabalha vai ser prejudicado, o atleta que participa do ranking vai ser prejudicado. Sabe, é um querendo se dar bem, não estando nem aí pro outro, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, as federações também têm que consolidar o calendário, as federações têm que... Porque quem trabalha no campeonato da federação trabalha no nosso também. São 5 aí, né? São 5 federações. Várias. Cara, eu perdi as contas. Aqui tem confederação e federação estabelecida aqui no Rio de Janeiro. E aí, cara, o cara que ele quer emitir um certificado de internacional, ele ainda bota uma internacional, assim, internacional que não tem país nenhum, assim, sabe? Então, não, tem sim um cara lá no Quinto dos Infernos, que trabalho que ele faz. Então, assim, tem a opção de federação aí, tem a opção. Agora, tem que ver o que tem que ser feito, o que está sendo feito. O Vinícius Neves perguntou aí para você, né? Porque... Só para falar, Vinícius é um atleta infantil, né? Ele deve ter 12, 13 anos. Se ele for o melhor do mundo na categoria dele, o garoto é fenomenal. Alberto Gatner também está lá na Espanha, grande amigo. Beto. Conversei com ele esses dias. Né? O Vinícius perguntou por que não tem vantagem. Qual o objetivo de não ter vantagem nos campeonatos da SAF? Então, vamos lá. Eu expliquei isso ontem e talvez a live acabe aí, porque antigamente não tinha vantagem. Antigamente tinha combatividade que os mesários anotavam na cartelinha e que ninguém via aquelas anotações. E aí o que acontece? O Hélio Gracie, quando desenvolveu a regra, ele tinha o objetivo prioritário é a finalização e tem os objetivos secundários, que é a pontuação, quando você alcança o objetivo estratégico. Então, é muito importante entender que a proposta é você alcançar o objetivo, sempre, é você ser eficaz. Qual é o teu objetivo agora? Concluiu aquele objetivo? Você foi eficaz. Quando foi estabelecida a vantagem, qual é a mensagem que você passa para o atleta quando você fala assim, cara, você não precisa chegar ao teu objetivo, não, você não precisa aplicar a técnica muito bem feita, não. Se você fizer meia boca, mas já vale na vantagem, você pode ganhar com isso. Cara, o cara começa a ficar forte pra caramba porque ele tem que atacar na força, e não precisa ser tão técnico, precisa atacar, não precisa alcançar o objetivo, porque também chegou a quase o objetivo, e aí no final... E aí, quer dizer, você começa a passar a mensagem que o jiu-jitsu, que é a arte marcial, não precisa, prima pela técnica, que você favorece aquele atleta que trabalha, mas não realiza. É como se você valorizasse o pedreiro e valorizasse o mestre de obra, entendeu? Assim, sim. A parede toda torta e o outro... Entendi. Então, assim, arte marcial, quando você começa a desenvolver o esporte em dissonância com a arte marcial, você corrompe. Então, quando você desenvolve uma regra, você tem que desenvolver uma regra onde você preserva os conceitos, os princípios da arte marcial o máximo possível, porque senão você corrompe. E aí, quando você fala assim, não, mas a vantagem a partir de agora vale 1 ponto. E aí o cara faz 5 vantagens, o outro faz 4 pontos. E o cara que fez 5 vantagens ganha a luta. Ele fez 5 migué. 5 migué e o outro cara realizou a técnica perfeita e aí perdeu a luta. Então, que mensagem que você passa para o esporte? Então, assim, a gente tem que ter... Que nem queda. Na nossa federação, você fez a queda, você não precisa estabilizar no chão. Deu a queda, cara, você ganha 2 pontos. O objetivo estratégico é derrubar. Se o cara correu e ficou em pé de novo e tal, o problema dele, você aplicou a queda. E você também não entra no mérito se você aplicou um ipom, porque senão, assim, você é um objetivo estratégico que é quase inalcançável no caso do jiu-jitsu. Você tem que derrubar o cara. Então, você pode derrubar sentado, de lado, de costas, você vai ganhar a pontuação, como era com o Hélio Gracie. Quando você começou a obrigar o cara a
a ter que estabilizar, você desvalorizou a técnica de projeção. O que aconteceu no jiu-jitsu? Cada vez menos o pessoal começou a desenvolver a luta em pé e começou a puxar para a guarda de tudo quanto é jeito, até o ponto de chegar o double pull, que é os dois puxando para a guarda ao mesmo tempo. E aí as pessoas falam, não, mas eu sou contra o double pull. Cara, double pull é uma técnica, é um recurso que aconteceu em função da regra. A regra, ela faz a técnica esportiva... Tanto é que mudou, né? Por exemplo, mudou a pontuação, né? Porque antes, por exemplo, o pessoal ia os dois para a guarda. O que levantasse primeiro ganhava 2 pontos. Na nossa regra, hoje isso já não acontece mais, né, na CBJ. Mas não acontece, mas é outra coisa que mudou o conceito da regra do Hélio Gracie. Qual era o conceito da regra do Hélio Gracie? Se você está na guarda, qual é o teu objetivo? Ir para cima. Para cima. Né? Então, beleza. Quando você vai para cima, você ganha quantos pontos? 2. 2 pontos. Então, tá bom. Quando você faz double pull, os dois puxaram para a guarda. Os dois estão em condição de guarda. Quem vai para cima ganha o quê? 2 pontos. Qual é o sentido do cara não ganhar os 2 pontos? Por quê? Finalização. Não, por que às vezes ele... Não, por que ele não ganharia os 2 pontos? Quando os dois puxam para a guarda... Sim. E um sobe. Por que ele não vai ganhar pontos? Porque ele conseguiu alcançar o objetivo de, em guarda, ir para cima. Sim. Essa era a mentalidade do Hélio Gracie quando criou essa regra de raspagem, entendeu? Porque senão, cara, ele não criava esse objetivo de raspagem. Ele criava, sei lá, um outro objetivo. É que existe uma adaptação dos atletas também, que é até engraçada. Eu estou fazendo assim porque a minha filha está falando que eu estou gritando. Eu sou velho, eu escuto mal. Eu acho que as pessoas escutam mal e eu grito. Já está acabando. A live vai acabar em 4 minutos, vai acabar a live aqui, cara. Vamos continuar, acho que não sei. A gente vai fazer mais uns 15 minutos, Kleber, para a gente finalizar essa live aí. Tá bom. Né? Uma bronca da minha mulher, mas tudo bem, vamos lá. Né? Fala. Por exemplo, isso é até a adaptação do atleta, por exemplo, quando começou no início, né? Puxava os dois, o primeiro que levantava, ganhava 2 pontos e imediatamente o cara deitava de novo. Adilson, só para deixar... exatamente. O Mário Cardoso aqui. Então, Igor, excesso de federações é o grande problema para alavancar o esporte olímpico. Grave. Bom, ele já acha que é isso. Então, assim, não é bem isso. Existe um processo para que o jiu-jitsu se torne olímpico e, obviamente, a quantidade de atletas filiados à Federação Internacional nossa é um fator muito importante. O jiu-jitsu já está no mundo todo. O jiu-jitsu já tem a representatividade, mas hoje existe uma briga de federações que não estão alinhadas com a história do jiu-jitsu, que hoje buscam o reconhecimento que eles representam o jiu-jitsu brasileiro. Quando eles não respeitaram a linhagem de desenvolvimento do esporte. Então, por exemplo, lá nas outras federações tem atleta que é faixa preta, mas que nunca veio no Brasil, nunca teve um professor, não faz nem chão direito e tal, e o cara é faixa preta daquele esporte. E eles se dizem representantes do jiu-jitsu brasileiro. Então, assim, isso corrompe um pouco o teu trabalho, que a vida toda fez jiu-jitsu brasileiro, e que formou atletas e tudo mais. Isso realmente atrapalha algumas federações lutando no Comitê Internacional dizendo que são representantes do jiu-jitsu brasileiro. E aí existe uma situação, existe uma situação dessa parece que na Espanha, né? Que não existe federação lá e quem meio que fiscaliza o esporte é a Federação de Judô, né? Não, isso tudo bem, não tem problema. Se a Federação de Judô tiver debaixo da guarda-chuva da Federação de Judô, tiver a do Jiu-Jitsu, tiver a do Muay Thai e tal, mas só que essa Federação de Jiu-Jitsu, que está debaixo da Federação de Judô, por algum motivo lá, estatal lá da Espanha, realmente representar o jiu-jitsu brasileiro. Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Não é nem na Espanha, desculpa, é na França. Na França que existe essa situação. Tem isso, Angola, na França. Angola também tem isso. É uma federação que querem que aquela federação organize de um outro esporte, mas que ela organize os campeonatos de jiu-jitsu. Enfim, cara, e aí... vira uma salada, né? Mas, enfim, a gente faz nosso trabalho.
Se não tornar olímpico, também fazer o quê? A gente fez o que tinha que fazer e desenvolver o esporte que pode, o jiu-jitsu ele pode ter, ele já tem uma representatividade muito grande no mundo, traz muitos benefícios para as pessoas do mundo todo e se não for olímpico um dia, vai continuar trazendo benefícios também. O problema é alguém corromper o jiu-jitsu brasileiro conseguindo uma